Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. O tema desse vídeo é função logarítmica. Esse aqui, gente, é o nosso segundo vídeo sobre o tema função logarítmica. No primeiro nós falamos sobre o logaritmo de um número, como calcular o logaritmo, e também algumas propriedades que nos serão úteis, inclusive uma delas nós vamos utilizar nesse vídeo aqui, tá certo? Agora nós vamos de fato definir a função logarítmica, mas antes de definir, vamos colocar uma situaçãozinha, uma motivação, que foi vista lá em exponencial e lá nós demos uma certa resposta aproximada, e agora nós queremos uma resposta exata. E aí, por meio da função logarítmica, a gente vai conseguir isso. Olha só, a motivação é o seguinte: eu tenho aqui uma sequência com valores, 2 elevado a zero, 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, e aí fui calculando esses valores. Lá em função exponencial, quando a gente iniciou, acho que foi lá no segundo vídeo, nós falamos de uma situação, um problema consistindo no seguinte: tínhamos um lago de área total 100 metros quadrados e no centro desse lago foi posto uma planta que ocupava 1 metro quadrado inicialmente e ela dobrava de tamanho a cada mês. Ela ia ali se alimentando da água, dos nutrientes do lago e ia dobrando de tamanho a cada mês. Então, no instante inicial, ela cobria 1 metro quadrado da área do lago. Um mês depois, 2 metros quadrados, 2 meses depois, 4, 3 meses depois, 8, e assim ia dobrando. O que acontece? Se ela fosse continuando assim, o lago fosse infinito, no sexto mês ela estaria com 64 metros quadrados, depois quando ela dobrasse, estaria 128. Só que tem um problema: o lago só tinha 100 metros quadrados de área. E aí vem uma pergunta: qual seria o valor x tal que 2 elevado a x dá 100? Nossa estimativa lá, com uma resposta parcial, digamos assim, até deixei em aberto lá, era algo entre 6 e 7. Inclusive vimos isso em outros exemplos também. Eu não dei a resposta exatinha, porque falei, olha, a resposta exata a gente vai ver lá na frente quando estudar logaritmo. Então, aí a grande pergunta agora é: qual seria um valor com mais casas decimais? Porque algo entre 6 e 7 não é uma estimativa muito boa. E se for 6.1, se for 6.5, se for 6.6, sei lá. Ou um número até mais preciso, com mais casas decimais. Então, podemos ter algumas estimativas. Se você pegar uma calculadora científica, você pode calcular essas potências aqui. Não são potências simples de se calcular na mão, tá certo? Porque tem valores fracionários, valores não inteiros. Mas olha só, você pega 2 eleva a 6.2. Ali quando a gente for ali para o PC, eu mostro na calculadora esse cálculo aqui. É bem simples. Basicamente é 2, aperta lá a tecla de potência e aperta 6.2 e dá igual. Então, calculando aqui, eu achei, com uma casa decimal após a vírgula, esse número é bem maior, ele ocupa todas as casas do visor, deu isso aqui, 73,5 metros quadrados de área ocupada, lá por volta de 20%, 6,2, então esse 0,2 é como se fosse 20% desse sexto mês, tinha ocupado isso aqui. Com mais 20%, dando 6,4, 84,4 metros quadrados tinham sido ocupados. 6,6 meses, 97,0, dá 0,0568, eu acho, já tinham sido ocupados. Mas olha, observe, já está chegando em 100, Só que quando você pega o 6,8, vai para 111,4, ou seja, passou. E isso não é permitido porque o lago ele tem 100 metros quadrados e a planta é aquática. Então ela não pode crescer mais do que 100 metros quadrados. Então, em algum momento aqui, entre 6,6 e 6,8, houve essa parada no crescimento. Observe que a resposta que eu tenho aqui é até melhor do que a estimativa anterior, que era entre 6 e 7. Agora está entre 6,6 e 6,8. Aí você pode testar mais valores. Só que esse método aqui é um pouco ineficiente. Como a gente conta com uma calculadora científica, a gente pode fazer esse cálculo de uma maneira muito mais precisa e muito mais rápida. Porém, para isso, eu vou precisar definir a função logarítmica. Então, uma função f de r mais em r asterisco, em r, é dita logarítmica se é escrita na forma f de x igual a log de x na base a com a maior que 0 e a diferente de 1. O que acontece, gente? X aqui agora é a entrada. Eu vou falar depois, vou fazer um resuminho aqui de função exponencial e logarítmica para você não confundir as coisas. Então, x aqui agora é a entrada da função logarítmica, e essa entrada ela tem que ser positiva e não pode ser zero. Então, a gente vai calcular esse cara aqui. A calculadora normalmente já vem configurada para calcular isso aqui fácil, ou no máximo você tem que usar uma propriedadezinha, que é a mudança de base. Mas a gente vai falar isso no momento oportuno. O que acontece? Se a gente pensasse assim, então aqui eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. Então, a função exponencial, ela pega um x daqui e leva num y aqui. O que acontece? Se você pegar a função logarítmica, que a gente vai ver agora, ela vai fazer o caminho inverso. Ela vai pegar o y daqui e trazer no x. Como assim? Vamos lá.
Na aula passada, nós vimos que o log de b na base a era x, se e somente se, a elevado a x dava b. Né? Então, se esse cara ó, é elevado a esta potência aqui, dava este aqui. Só que agora é o seguinte, agora nós vamos inverter as coisas. A gente vai olhar o y que é. Se aqui era a entrada antes e gerou uma saída, por exemplo, vai ter um valor de x, quando eu jogar aqui vai gerar o 100. Só que agora eu estou pensando de forma agora com função logarítmica. Então o que acontece? Ó? Aqui eu tenho agora o quê? Que 2 elevado a x igual a 100. Certo? Ó, é isso que eu quero aqui. Ó. É o que eu tenho agora. Só que eu quero calcular usando esta notação aqui. O que nós vamos ter? Que o log de este 100 aqui, ó, ele é o b. Tá vendo? Então ele vem para cá, ó, log de 100. Este A aqui, ó, é o 2, na base 2, igual a quem? Ao x. Só que você falou, professor, mas é o mesmo x? Não. É porque esse x aqui, na verdade, ele é o y. Porque uma função, ela inverte a outra. Ela, o que é entrada em uma é saída na outra. Por exemplo, se eu pegar o log de 8 na base 2, nós já vimos que é 3, porque 2 ao cubo é 8. Perceba, a entrada dessa aqui foi 8, porque o x está aqui, saiu 3. E a entrada dessa, que é a exponencial, que a gente viu na aula passada, foi 3 e saiu 8. Então, cuidado, que o que é x aqui é y aqui, o que é x aqui é y aqui. Então, é a confusãozinha que nós normalmente fazemos quando começamos a estudar. O que acontece de interessante? Aqui, basicamente, aqui, não é a potência não, gente, é que o x é o y agora no processo. Basicamente, nós temos que calcular isso aqui. A calculadora calcula isso de uma forma bem tranquila. Então, vamos colocar aqui um resumo. Queremos x tal que 2 elevado a x igual a 100. Vou deixar o desenhozinho aqui, beleza? Ele vai ser aproveitado. Então, se 2 elevado a x igual a 100, isso ocorre se somente se, porque a nossa definição, né, de log está atrelada pela aula passada à exponencial, isso ocorre se somente se o log de 100 na base 2 for esse x. Pronto. Então, como é que eu calculo esse cara? Aí você tem dois tipos de calculadoras. A calculadora 1. Na calculadora 1, há uma tecla que ela vai estar assim, ó, log. Aí vai ter uma letra aqui, que pode ser A aqui, B aqui. Aí assim, como eu falei, né, quando eu falei lá no começo de logaritmo, às vezes no material também está isso. Pode ser vir A aqui, B aqui, mas o que importa é que o que está aqui em cima é uma coisa e o que está aqui embaixo é sempre a base. Certo? No meu caso, da minha notação, eu vou botar B e A, mas pode estar invertido aí. Então, nessas calculadoras, você vai entrar assim, ó, log, aí com a setinha, você vai procurando, eu vou falar no quadro, no PC, né? Você vai ter lá o 100 aqui, e o 2 aqui, e você vai bater igual, vai dar o valor. Não é o caso dessa calculadora minha, embora eu já vou anotar o valor aqui no quadro, certo? Minha calculadora não é tão direta assim, ela só calcula o log em base 2, ou base 10. Então é 6.64 385619. Então, essa aqui é o resultado exato. Ou seja, em 6.64, né, 385619 meses, exatamente, essa planta, né, se tudo correr bem, vai ocupar toda a superfície do lago. Porém, isso aqui é nessa calculadora. Na calculadora normal, as usuais, ela só calcula na base 10. Que é só base 10. Só. Então, nesse caso, para eu calcular o log de B A dessa forma, que no nosso caso é o 100 aqui, eu vou ter que usar a propriedade o quê? Log de B na base C sobre log de A na base C, onde esse C, na verdade, é 10. Então, na minha calculadora, já subentende que a tecla log que tem lá nela, ela está até assim, se eu não me engano, a gente vai ver, log de... aí tem um quadrinho aqui, é porque isso aqui, quando não aparece nada aqui, é como se fosse base 10. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o log de... Mudando a base, eu tenho o log de 100
na base 2 vai ser o quê? O log de 100 dividido pelo log de 2. Então você vê que até a própria forma de escrita do log ajuda, né? Porque não é 100 sobre 2 não, é o log desse de cima que a gente vai calcular e dividir pelo log desse de baixo. Fazendo essa conta, foi a mesma que eu fiz na calculadora, na verdade eu não calculei a de cima, porque a calculadora não permite, eu cheguei a esse número aqui. Então, vai logo olhando sua calculadora aí, que tipo ela é. Eu não estou dando uma aula muito assim de calculadora específica, porque eu uso uma, às vezes o aluno tem outra, então é melhor você ir lá no manual, ou na internet, lá no YouTube, e ver como utilizar aquela calculadora para calcular um logaritmo, certo? Então você tem que chegar neste valor aqui, beleza? Vamos ali para o quadro, só fazer umas observações com a calculadora que eu utilizo virtualmente aqui, certo? Então eu tenho ela aqui. Deixa eu localizar onde ela está. Vou abrir ela aqui, está aqui, na área de trabalho. Então vamos voltar aqui com os valores que estão no quadro, né? Então, primeira conta que nós fizemos aqui, que não tem muito a ver com logaritmo ainda, foi a parte da potência, né? Então, como é que eu calculei esse cara aqui, ó? Eu peguei 2 elevado, ó, a 6,2, ó. Bati aqui igual 73,5, aí eu arredondei aqui, né? Porque aqui é 1, ó, ficou isso. Aí vamos lá, 2 elevado a 6,4. 84,44, né? Botei aqui 84,4. Então foi assim que foi feito esse cálculo, beleza? Então você vai, testa todos esses caras aqui. Não acredite em nada que eu fiz, teste todos, tá certo? Faça todas essas contas. O que acontece? Agora vamos para a parte do log. Esta calculadora aqui, se você olhar, ela só tem um log aqui, ela não tem dois quadrinhos assim, um quadrinho branco aqui em cima e outro quadrinho. Porque se ela tivesse, provavelmente ela abriria aqui um campo com dois quadradinhos para um deles. Você ia com a setinha para colocar, né? Você ia manipulando essa seta aqui, né? Para cima. E aí ela ia para dentro de cada um desses quadrados, você digitaria em um 100 e no outro 2. Provavelmente alguns de vocês vão ter uma calculadora assim. Nesse caso da minha, como ela não tem, eu quero calcular o log de 100 na base 2, eu tenho que pegar o log de 100, feche parênteses. Aí eu tenho que fechar, porque senão vai dividir o 100 pelo log de 2, mas não é isso, é o log de 100 dividido pelo log de, aí eu boto aqui 2, ó, fecho parênteses, dou igual, pronto, esse número aqui que foi o mesmo que a gente achou, certo? Então é muito importante que você saiba usar a calculadora, tá certo? Talvez eu vá tá sempre utilizando calculadora nos outros vídeos, mas é fundamental o uso da calculadora, porque logaritmo, gente, não costuma sair sem calculadora. Você até calcula uns logaritmos fáceis, né? Mas quando é um valor assim que não tem muito a ver, por exemplo, o 10, ou o 10 não, né? O 100 e o 2 aqui, eles não são potências um do outro. O que é potência um do outro? 2, 16, 8, 32, 64, são potências um do outro. Então, usando as propriedades, a gente até calcula sem uma calculadora. Por exemplo, se você tem lá um log de 1000 na base 10, 1010 tem a ver, porque 10 ao cubo é 1000. Então, tem como você calcular isso fácil. Mas quando não tem, aí tem que ter uma calculadora. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Próximo.